agora este convite que me voltou a ser feito obrigou-me a voltar ao tema e eu devo dizer que estou muito contente porque iniciei a minha sabática no dia 1 de março e embora já tivesse outros planos para a sabática, com todo o material que eu agora revisitei e mais o outro todo que eu agora também encontrei, eu tenho a certeza que vou conseguir agora trabalhar alguma coisa e publicar novos resultados de investigação. Faz favor. Nada. Bem-vindos. Nada. Muito obrigada. E eu queria começar com uma distinção conceptual, se me permitem, que é a distinção que nós fazemos na área de estudo sobre a utopia entre o pensamento utópico e a literatura utópica propriamente dita. Eu hoje vou tratar essencialmente da literatura utópica, mas interessa dizer, logicamente, que o pensamento utópico é de todas as eras e todas as idades, desde que o ser humano começou a pensar e se. O que é que eu poderia fazer se eu quisesse organizar uma sociedade melhor? E, portanto, vamos já encontrar, podemos dizer, prefigurações da utopia na República de Platão, por exemplo, para dar um exemplo da Antiguidade Clássica, ou, se quisermos, também na Cidade do Sol, perdão, na Cidade de Deus, perdão, de Santo Agostinho, para dar um exemplo medieval. Mas a utopia, o conceito, a própria palavra, nasce apenas em 1516, quando Thomas More publica. Eu vou parar agora um bocadinho só para deixar nada. Eu fico toda contente por ter muita gente. Fico contente. Fico muito contente. Não, eu fico muito contente. Isto é para mim um privilégio. Estava eu então a dizer que a palavra utopia, embora o conceito de utopia existisse desde a antiguidade, ou desde que alguém começou a pensar como poderia ser organizada a sociedade, a verdade é que o termo utopia foi inventado por Thomas More em 1516 e significa não lugar. Ou é uma simplificação do prefixo negação grego ou, e depois topos, sabemos que é um lugar, portanto é um não lugar. Mas Thomas More fez mais do que inventar a palavra utopia. Ele inventou também um esquema narrativo, inventou também aquilo que nós podemos chamar a base, a estrutura narrativa da literatura utópica. E na literatura utópica, o que é que nós encontramos? Encontramos sempre uma descrição de uma viagem até uma sociedade desconhecida, encontramos sempre a descrição da organização dessa sociedade e depois, é muito importante, o regresso do visitante, porque vem trazer aos seus contemporâneos, vem trazer as boas novas, vem dizer como é que aquela sociedade ideal se organiza e o que é que será possível fazer para se mudar essa sociedade. Ora, em relação ao termo utopia, normalmente nós temos a ideia de encarar a utopia como um sonho vão, como algo que é completamente irrealizável. Mas J.C. Davis, versando sobre o conceito de utopia, chama-nos a atenção para a diferença que existe entre o conceito de utopia, e agora mais uma vez estou a falar sobretudo da literatura utópica, e depois os outros conceitos da cocanha, da Arcádia, da sociedade moralmente perfeita e do milénio. A cocanha, esta é a imagem que nós temos da cocanha. A cocanha atravessa, podemos dizer, todo o imaginário medieval. A cocanha vem, sobretudo, oferecer aos trabalhadores da Idade Média, aos camponeses que na Idade Média passam privações, vem oferecer-lhes uma mensagem de esperança. A esperança de que, depois de 7 anos de escravidão, que é isso que dizem nos relatos da cocanha, depois de 7 anos de escravidão e depois de terem atravessado, e agora peço desculpa que é mesmo assim literalmente, um mar de excrementos, conseguirem alcançar uma sociedade onde ninguém tem de trabalhar, e por isso é que estão todos ali,
Ninguém tem de sequer cozinhar. Porque os porcos, os leitões assados, os gansos assados, oferecem-se e dizem quem é que quer comer um ganso quentinho, quem quer comer um leitão quentinho. E eu antes tinha posto aqui, desculpa, está aqui em inglês, tinha tirado, um, um, um passo de um poema de Land of Cocaine, portanto, a Terra da Cocaine, em inglês, portanto, isto é um poema do século XIV, mas o que é interessante é que nós vemos que na Idade Média nós encontramos este mesmo padrão em todas as culturas ocidentais, ou em todas as literaturas ocidentais. Esta ideia de que nós temos então a própria comida a oferecer-se. Quem é que me quer comer? Os rios são de leite, ou são de mel, ou são de água, ou são de vinho. O que acontece então é que na cocaine o conflito, como está ali, o conflito social é eliminado. Não há conflito social, porquê? Porque todos os apetites humanos são satisfeitos. Tudo é satisfeito. Há outro tipo de sociedade ideal, que é a Arcádia, onde o conflito não existe também. Porquê? Porque, por um lado, temos uma natureza que é muito generosa e, por outro lado, os próprios desejos dos homens, os próprios desejos dos indivíduos são mais moderados e, portanto, não há conflito social. Na sociedade moralmente perfeita, o conflito é também resolvido. Porquê? Porque os desejos do ser humano não são excessivos e, portanto, ele consegue facilmente conviver com o outro. No milénio, nós assistimos sempre à intervenção de um ser divino, um Deus ex machina, como está ali, que torna ou a natureza mais generosa, ou então o próprio ser humano também mais moralmente perfeito. Mas então, utopia, o que é que nós encontramos na utopia? Nós na utopia encontramos, ao contrário daquilo que seria de esperar, encontramos a realidade. Encontramos uma natureza que é adversa, muitas vezes. Encontramos um ser humano que é... ou que não é o melhor, se assim podemos dizer. Portanto, um ser humano que tem tendências para a criminalidade, para o vício. Encontramos a pobreza e, portanto, o que é que tenta fazer a literatura utópica? Tenta oferecer-nos descrições de sociedades onde estes problemas são resolvidos, mas são resolvidos através da organização social. Portanto, através de medidas que são reais e que são, também nessa perspectiva, coerentes e execuíveis. É importante então dizer que aquilo que nós encontramos, a estratégia que nós encontramos na Idade Média, com a cocaine, é sobretudo a da abundância, a dos banquetes festivos. Eu pus aqui abundância e banquetes festivos, porque daqui a pouco vou falar de Charles Fourier, e podemos dizer que Charles Fourier, na sua utopia da alimentação, porque ele apresenta-nos mesmo uma utopia da alimentação, retoma esta tradição que podemos dizer que remonta claramente no que respeita à tradição de literatura utópica à Idade Média. Mas o que é que comem, de resto, os utopianos? Eu tentei sentar-me um bocadinho à mesa com os utopianos e tentar ver o que é que nós comeríamos se estivéssemos na utopia. Interessa talvez primeiro caracterizar o ambiente da primeira utopia que foi escrita por Thomas More logo no início do século XVI. Encontramos sobretudo uma sociedade rural, onde, como diz ali, os agricultores cultivam a terra, criam animais, etc. Não há grandes inovações tecnológicas. Eu só queria dizer isto, neste sentido, distingue-se muito de uma utopia que vou falar daqui a pouco, que é a Nova Atlântida, de Francis Bacon, que é sobretudo uma utopia científica e tecnológica. Aqui não temos grandes avanços científicos, a única coisa que temos é esta parte em que nos dizem que são as galinhas que, têm processos engenhosos para multiplicar os frangos de capoeira, não deixam que sejam as galinhas a incubarem os ovos, mas chocam-nos e fazem nascer os pintainhos que depois os seguem, também não está aqui. Mas então como é que se organizam em termos de comida, em termos de alimentação? Eu seria talvez bom dizer-vos que Thomas More, ao iniciar a tradição de literatura utópica, ele inicia também uma tradição que se distingue da cocaine, exatamente porque aquilo que vai dizer é que para nós, enquanto na cocaine nós temos a mensagem da abundância, com Thomas More nós temos a mensagem da racionalização dos meios, por um lado, e por outro lado temos sempre a ideia de que o que interessa é satisfazer o coletivo, a coletividade, o interesse da coletividade e não os interesses individuais, que era o que acontecia na cocaine. E portanto o que nós encontramos são os grandes restaurantes, sim, comunitários, ninguém cozinha em casa, as refeições são todas em comunidade, porque o que interessa é o bem comum. Então, o que eles têm são os mercados, mas o que interessa
é esta parte que se refere ao consumo de gado e das aves. Encontram-se situados fora da cidade, em lugares onde as impurezas escorrem e os detritos são eliminados. Isto é muito interessante porque é a primeira vez, embora esta seja a primeira obra de literatura utópica, também é dos primeiros textos nesta época que chama a atenção para o facto de a preparação dos alimentos, e nomeadamente a preparação da carne, poder, de certa forma, implicar que as pessoas estejam a lidar com impurezas. Eu vou continuar. Daí se retiram os animais abatidos e limpos por mãos de serviçais. De facto, não consentem que os cidadãos normais formem o hábito de abater animais. Prática que consideram fazer diminuir progressivamente a clemência, sentimento de humanidade que é próprio da nossa natureza. E não deixam que alguma sujidade ou imundície, cuja putrefação possa ser ocasião de corromper o ar, afete a cidade. Portanto, aqui o que nos é dito é que na utopia são os serviçais, nós sabemos, ele aqui utiliza a palavra serviçais, mas são os escravos que fora da cidade abatem os animais. Isto porquê? Porque podem fazer diminuir progressivamente a clemência. E este é um tema que nós vamos encontrar de forma constante na literatura utópica. Eu diria que a grande exceção é Charles Fourier, de que vou falar daqui a bocadinho. E o que é que acontece em Francis Bacon? Se nos sentássemos à mesa dos habitantes da New Atlantis, e na Nova Atlântida nós encontramos uma sociedade sobretudo científica, onde o progresso científico acaba por resolver grande parte dos problemas. O que encontraríamos então era um jantar farto, como ali diz, e sobretudo esta ideia de bebidas de 3 espécies, etc., que acabam por contribuir também para o nosso bem-estar. Aliás, ele diz, trouxeram-nos também grande quantidade de laranjas de um vermelho escarlate para os doentes. Tratava-se, segundo nos disseram, de um remédio para curar as doenças de marinheiros. Deram-nos também uma caixa com pílulas acinzentadas ou esbranquiçadas para tomarmos à noite antes de irmos dormir e que, disseram-nos, facilitariam a nossa recuperação. E depois disto temos também carnes, pães, bebidas, etc., que facilitam o jejum, e também outros alimentos que enrijecem os corpos dos homens. E eu diria que a partir de Bacon também começa a tradição, dentro da tradição da literatura utópica, de se fazer uma ponte muito clara entre aquilo que se come e aquilo que se é, entre a alimentação e a saúde. Em Campanella, na Cidade do Sol, e portanto estamos agora no século XVII, aliás, no início do século XVII, tal como com Francis Bacon, Campanella é muito claro na forma como lida com esta questão de termos de matar os animais. O que ele diz é, no início, mostravam-se relutantes em matar animais, pois tal prática parecia-lhes cruel. Mas tendo depois pensado que seria também cruel destruir plantas que têm alguma sensibilidade, aperceberam-se de que morreriam de fome, a não ser que cometessem uma ação injustificável em prol de ações justificáveis, e por isso decidiram todos comer carne. O que é interessante é vermos a necessidade por parte de Campanella de justificar. Nós comemos carne porque tem de ser, não é? E porque se calhar também levantaríamos, comermos plantas levantariam também os mesmos dilemas morais. Mas o que é muito interessante é que realmente encontramos este tema constantemente na literatura utópica. Depois aqui o que temos é referência às ementas que vão mudando, estou a ler a partir da 4ª linha, mudam com frequência de ementa, comem primeiro carne, depois peixe, depois voltam à carne, e desta forma a natureza não é nunca enfraquecida ou incomodada. Depois os mais idosos comem alimentos de mais fácil digestão, 3 vezes ao dia, pequenas doses. E depois o que chamava a atenção era para esta ideia que é aqui abordada na última frase. A expectativa de vida é à volta dos 100 anos, mas muitos atingem frequentemente os 120 anos, porque nós realmente encontramos na literatura utópica, e sobretudo também a partir do século XVII, de uma forma muito clara, esta relação entre longevidade e alimentação, e mais especificamente, normalmente até o vegetarianismo, embora aqui nos seja dito que eles não eram vegetarianos. O que é interessante então vermos é que na literatura utópica a alimentação tem sempre um valor moral, encontra-se associada à longevidade e, por outro lado, é-nos sempre dito que toda a população é longeva. Porquê? Porque tem uma dieta rigorosa. Portanto, este, podemos dizer, em traços gerais, seria a caracterização da literatura utópica. Aliás, para dar-vos agora um exemplo francês, em La Terre Australe Connue, do Gabriel de Foigny, que é uma sociedade, é muito interessante porque o que nós encontramos é uma sociedade de hermafroditas.
não só encontramos esta ideia de que não há doenças por causa daquilo que as pessoas comem, portanto, eles sabem bem aquilo que hão de comer e, portanto, não ficam doentes, como, por outro lado, a morte é sempre descrita como um momento de grande serenidade, exatamente porque, quando chega a altura de morrerem, as pessoas ingerem um alimento e morrem em paz. Eu chamava também ainda a atenção para este outro texto da literatura utópica, que é fulcral, porque pela primeira vez, em vez de descrever um outro lugar, nos descreve o futuro, que é l'an de 1440, un rêve si l'on fut jamais, ou seja, o ano 2440, um sonho, se é que alguma vez o foi, de Louis-Sébastien Mercier, onde também aparece de uma forma muito clara esta relação entre a alimentação e, neste caso, diria eu, até a disposição das pessoas, não é? Portanto, os ricos sofrem todos de bulimia, de gota, apoplexia, obstrução, os tiranos são todos pálidos, inquietos, irascíveis, entre outras possíveis descrições. Já agora chamava também a atenção para Jean-Jacques Rousseau. Para nós o que é interessante é que, quando nós entramos no século XVIII, encontramos muitos vegetarianos em teoria, embora não o praticassem. E Rousseau era um desses, que dizia que nós devíamos ser vegetarianos, mas ele próprio sucumbia muitas vezes à tentação. Mas o que é certo é que nós encontramos em Emílio, ou da Educação, portanto em 1762, encontramos a descrição deste homem, um certo Patrick O'Neill, que nasceu em 1647, casou pela 7ª vez em 1760. Hein? E ao longo da sua vida não bebeu senão cerveja. Viveu sempre à base de vegetais, nunca comeu carne, a não ser quando alguém das suas relações o convidava para uma festa. Habituou-se a levantar-se e a deitar-se com o sol, tem agora 130 anos, é saudável, ouve bem e caminha com a ajuda de uma bengala. E aqui encontramos então muito claramente esta ideia de que nós nós somos aquilo que comemos. Aliás, ele a certa altura, como eu disse, ele não praticava, mas advogava. A certa altura o que ele diz é que nós temos de aproveitar a apetência que as crianças normalmente têm pelos vegetais. E, portanto, não deveríamos contrariar. Ele diz que normalmente as crianças gostam dos vegetais e nós temos é que fazer com que elas não sejam, como ele diz, comedores de carne. Porque serão, e então esta associação aparece aqui de forma muito, muito direta, ferozes e cruéis. Não é? Isto é muito interessante porque encontraremos em muitos outros textos. Aliás, esta é a ideia que predomina em todo o período romântico, quer com o poeta Shelley, quer com Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, conhecem com certeza, quer com o poeta Wordsworth, embora, como eu disse, muitos pregavam sem praticar o vegetarianismo. Aliás, a Vita Fortunati tem um estudo muito interessante sobre esta matéria e ela diz que há realmente uma relação muito direta entre a caracterização de uma sociedade onde o que interessa é o ideal comunitário, uma sociedade de iguais e o vegetarianismo, por um lado, e por outro lado, sempre que nós encontramos uma descrição de uma sociedade carnívora, ou regra geral, encontramos uma descrição de uma sociedade carnívora, encontramos também a descrição de um regime político autoritário. E aquilo que eu vos trazia hoje, que foi aquilo que andei a estudar agora nos últimos tempos para vir aqui falar, são dois casos absolutamente distintos. Eu diria que o caso de Charles Fourier é a exceção. A regra será aquilo que eu vou descrever em relação ao Círculo de Vegetaristas do Porto, que me parece que tem até mais interesse para as pessoas que trabalham nesta área e, aliás, eu acho que há muita investigação ainda a ser feita neste sentido que me vou procurar demonstrar. Em relação a Charles Fourier, eu penso que o nome de Charles Fourier poderá ser, ou será certamente conhecido a todos, não em relação à alimentação, porque essa é uma fase menos, um aspecto menos conhecido da vida dele, ou do pensamento dele, mas sobretudo porque ele foi um dos grandes socialistas utópicos, não é? Quando nós falamos dos três socialistas utópicos, temos o Saint-Simon, o Fourier, em França, e temos o Robert Owen, em Inglaterra. E ele veio realmente propor, num momento de crise, veio propor um modelo de sociedade diferente, substancialmente diferente, baseado naquilo que ele chamava, aquilo que ele chamou os falangstérios. O modelo que ele nos vinha propor era, sobretudo, um modelo de cooperativismo, e dizia ele, houve 4 fases na história da humanidade e nós vivemos na última, que é da civilização, que é a última, será a pior fase, é uma fase da miséria, e diz ele, a miséria brota da própria abundância. O que ele diz é que nós vivemos até numa sociedade abundante, só que é uma abundância que gera miséria. E o que ele vai tentar então fazer é conceber um modelo em que a abundância seja aproveitada. É isso que ele faz nos falangstérios.
Eu queria só dizer que a obra de Fourier, durante muito tempo, cingiu-se praticamente ao pensamento, à sua proposta, perdão, dos falancérios. Mas em 1967, ou seja, 150 anos depois de ele ter escrito a obra que hoje é conhecida, foi publicado finalmente um livro que foi durante muito tempo mantido em segredo pelos seguidores do Fourier, que estavam muito interessados em que as pessoas ouvissem a sua mensagem política e achavam que as pessoas poderiam realmente ficar distraídas e passar até a menosprezar o pensamento político de Fourier. Estou a falar de O Novo Mundo Amoroso. O Novo Mundo Amoroso é um livro espantoso e que ainda hoje choca muita gente, com certeza. Ele o que nos diz é que é contra a religião e contra a noção de pecado. Ele diz que não há pecado. Isto não existe, não há pecado. Contra o matrimónio, aliás, a relação dele com as mulheres é igual à relação, diz ele, dos indivíduos com a comida. Ele sempre que está a descrever a alimentação, com as mulheres e com os homens, vice-versa, porque ele diz que também as mulheres se fartam dos homens, portanto é igual. Ele diz, nós não podemos estar sempre a comer a mesma coisa, e como não podemos estar sempre a comer a mesma coisa, ele diz assim, isso mesmo, também não podemos estar sempre com a mesma mulher, nem as mulheres podem estar sempre com o mesmo homem. É muito engraçado, porque sempre que fala da alimentação, ele faz a comparação com a relação matrimonial. E depois o que ele nos diz, e portanto completamente contra a monogamia, e depois o que ele nos diz é, o nosso problema da nossa sociedade é que nós passamos a vida a dizer às pessoas que não podem fazer coisas. Ora, nós, em vez de tentarmos fazer com que o indivíduo deixe fazer coisas, temos que deixar que o indivíduo dê largas às suas paixões. A todas as paixões, inclusivamente, é muito interessante, se quiserem depois ler, às suas pequenas taras. Ele confessa, eu também tenho as minhas taras, e estou a falar de taras sexuais, não é? Não há problema nenhum que as pessoas gostem de fazer isto ou aquilo, não há problema nenhum dizer o que tem é de haver abertura. E a mesma coisa em relação à alimentação. É muito interessante porque ele vai desenvolver isto. Então, ele apresenta-nos uma proposta de construção de falancérios. Eu queria dizer-vos que isto passou do plano teórico para a prática. Houve vários falanceiros, inclusive nos Estados Unidos, foram fundados, ainda tiveram algum tempo. O pensamento de Fourier teve realmente muita influência, eu diria, sobretudo no que respeita ao pensamento utópico e depois agora mais tarde, no socialismo utópico e agora mais tarde também no socialismo libertário. O que ele diz, então, é que nós temos de dar livre expressão às nossas paixões, sabendo, contudo, distinguir aquilo que ele chama as paixões harmónicas, são aquelas que não fazem mal nenhum a ninguém, daquelas que são subversivas, que ferem os outros e que, portanto, essas sim é que têm de ser reprimidas. Ora, o que é interessantíssimo é a forma como ele prevê que os falancérios sejam, estas comunidades ideais, sejam formadas. Ele disse que o nosso problema é que as sociedades tendem a tratar os indivíduos como se fossem todos iguais. E realmente é isso que se passava, era isso que se passava na literatura utópica. Nós somos todos iguais. E diz ele, não, nós não somos todos iguais, nós somos todos completamente diferentes, não podemos ser mais diferentes. E ele foi capaz de descrever 810 temperamentos e disposições diferentes. Portanto, diz ele, fez um estudo e distinguiu 810 temperamentos diferentes. Então, como é que seria formada essa comunidade ideal? Com 810 homens e 810 mulheres, com um temperamento condizente, não é? E, portanto, teríamos 1620 habitantes. Era uma sociedade, dizia ele, que deveria ser, que se deveria reger pelo princípio da cooperação, ele detestava o comércio, não haveria o comércio, haveria distribuição de lucros, que é muito importante, por toda a gente, mas também pelas mulheres e pelas crianças. Ele diz que o grande problema é que a mulher, através do casamento, acaba por se apagar, por se apagar da sociedade e, a partir do momento em que não haja casamento, a mulher será igual a todos os outros, aos homens, inclusivamente reconhece direitos também às crianças. Portanto, uma sociedade que se dedica à agricultura, às artes e às ciências. Então temos o tal Le Nouveau Monde Amoureux, o texto de que falei há pouco. Agora, neste esquema que ele tem de dar plena expressão às paixões, diz ele, há também uma paixão pela comida, que nós temos de saber dar expressão. E, por isso, ele desenvolve uma teoria da alimentação, é assim mesmo que ele lhe chama, é uma teoria da alimentação que envolve 4 ciências: a química, a agronomia, a medicina e a culinária. Eu diria que ele aqui o que está a fazer é a descrever, no Novo Mundo Amoroso, está a descrever, no fundo, o nutricionista. Só que com esta diferença de que diz ele que são cientistas com mais de 80 anos, mas não podemos esquecer que eles nesta sociedade vivem tanto tempo, que 80 anos correspondem agora aos 40, aos 50.
Estes especialistas que dominam a química, a agronomia, a medicina e culinária, diz ele, são os gastrósofos. Os gastrósofos são, então, como disse, portanto, é uma aprendizagem que se faz ao longo de muito tempo, são grandes especialistas, e o que é muito interessante é que ele diz, eles não são bem médicos, o problema da medicina está mal visto, diz ele. Eles são, sobretudo, conservadores de saúde. E então propõe um sistema muito interessante, em que os médicos recebem mais se os doentes não morrerem. E diz ele, e os nossos dentistas recebem a função dos dentes sãos que forem capazes de conservar na boca dos seus clientes, dos seus doentes. Que é muito interessante. E esta importância da gastronomia é bem clara na medida em que são também promovidos vários debates em que as crianças participam para elas perceberem que se podem afirmar a sua própria individualidade através da comida. Eu queria só ler-vos, se me permitirem, aqui na página 164, neste livro, um capítulo que se chama Da Política Aplicada ao Apetite. É só um parágrafo, mas que me parece muito interessante, até porque de certeza que vão concordar com ele. Ele, nesta parte, acho que não vão concordar com o resto que ele diz. Eu vou daqui a um bocado dizer o que é que ele acha que se deve fazer com a alimentação, mas esta parte diz ele o seguinte: escutai um civilizado saindo de uma grande refeição. Dir-vos-á: jantamos bem, uma refeição magnífica. Para o confundir, basta dizer-lhe 3 palavras. Ireis merendar bem? Ireis cear bem? Estas palavras, ele os ombros. Merendar? As criancinhas é que merendam. Mas pelo menos ireis cear bem? Esperais ter bom apetite para a ceia? Ora, estáis a brincar. Podemos lá cear depois de um tal jantar. Ah, não ceareis depois de um bom jantar e dizeis ser gastrónomo. Não sois mais do que um lambão, um glutão, um tipo grosseiro, ou se o preferis, designaremos os gastrónomos com o título de abortos que nunca conheceram os primeiros elementos da ciência de que pretendem dar lições. É a quantidade ou a qualidade o que constitui a boa alimentação? E depois, a partir daqui, ele vai desenvolvendo a ideia e vai dizendo que os gastrósofos, portanto, estes são aqueles que se dizem gastrónomos, mas que são lambões, não é? Mas os gastrósofos, a grande missão que eles têm de cumprir é conseguir fazer com que a abundância seja bem gerida. Portanto, o que acontece é que ele diz que é que a sociedade, quando tivermos as tais 1620 pessoas a viver em harmonia e toda a gente a trabalhar, vai haver um excesso de alimentos, de produtos, e não se pode deixar estragar. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Ou o que é que têm de fazer os gastrósofos? Têm de fazer com que a população tenha sempre apetite. Portanto, como a produção é 7 vezes superior à da civilização, o que ele se propõe então é organizar a voracidade geral. E, entretanto, vai tendo, diz ele, recomenda para as pessoas irem fazer bem a digestão, aquilo que ele chama umas sessões apaixonadas pelo meio, para as pessoas voltarem a ficar outra vez com um bocadinho de apetite. Agora, o que é interessante vermos é que ele o que diz é, tal como há temperamentos diferentes, tem de haver pratos diferentes. E aqui ele insurge-se contra esta ideia dos restaurantes comunitários. Como é que pode haver um restaurante para toda a gente? Não pode ser, diz ele. As pessoas têm temperamentos diferentes. E então dá um exemplo das sopas. As 13 sopas. Um grupo de homens de requintado gosto mostra-se amigo da virtude ao preferir a sopa ao consomé ou ao caldo. Um grupo de verdadeiros filósofos exerce a virtude ao saborear as sopas de nabos e as couves de Bruxelas. Os filhos de Baco seguem o caminho da virtude comendo sopa de queijo e cebola. Os amigos de comércio cultivam a virtude tomando sopa de porcarias ultramontanas, diz ele, a letria e macarrão que cheiram a cola velha e rançosa. Um grupo de sábios com nomes terminados em us e em og desenvolve as suas virtudes com uma sopa exótica em que o Solepo do Oriente se reúne ao sagu das Índias. Finalmente, um grupo de bons burgueses, sem pretensões académicas, dedica as suas virtudes a uma sopa digna do seu gênio, um purê espesso de torresmos, feijão, lentilhas e artigos de ruidoso augúrio. Portanto, nós vimos aqui um exemplo de como a alimentação é também um princípio estruturador da sociedade, porque realmente as pessoas mais importantes naquela sociedade são os gastrósofos, são elas que organizam o apetite das pessoas, e é importante para que a sociedade funcione que as pessoas tenham apetite e queiram sempre comer. Não é? Aliás, é muito interessante, e portanto este princípio do respeito pela individualidade de cada um, e depois a certa altura diz ele, nós não podemos comer todos ovo da mesma forma. Há 41 formas de se cozer um ovo, em água, em leite, em água de rosas, em não sei o quê, e portanto o que ele diz é que os gastrósofos, que são pessoas experientes e sabedoras, saberão certamente determinar qual a forma adequada de se cozer o ovo para cada pessoa.
E eu então passo para um mundo completamente diferente. Eu queria só dizer que aquilo que nós vimos agora era a exceção. Porque realmente nós o que encontramos na literatura utópica é essencialmente a defesa do vegetarianismo. E eu trago este tema que revisitei, porque eu acho que tem muito interesse também para as pessoas que trabalham nesta área e que tem a ver com o facto de os primeiros vegetarianos portugueses terem surgido aqui no Porto. E só depois, alguns anos, 2 ou 3 anos depois, é que é em Lisboa. E temos, sobretudo, estes 3 nomes que me parecem importantes. Jaime Magalhães Lima, que impôs o seu nome também como poeta e como escritor, embora, apesar de licenciado em Direito. Amílcar de Sousa foi, sem dúvida, a personagem-chave para este movimento. Era um médico. A certa altura ele recusou o título de médico e disse, não, o que eu faço é cuidar da saúde das pessoas. Os médicos tratam das doenças. Aliás, vão ver que aquilo que nós vamos encontrar é um ataque muito direto também àquilo que eles chamam de charlatanice médica, vamos já ver. E o Ângelo Jorge é também um caso muito interessante. Ele era jornalista, foi para o Brasil, depois voltou e foi também um militante. Vamos já falar dele. Não se sabe muita coisa sobre ele. Aliás, a Isa Barbosa, que está aqui, fez também já um estudo sobre ele. Isto tem a ver com aquilo que eu disse agora na minha sabática. É uma coisa, há aqui muitas coisas que eu vou querer tentar perceber, que é o seguinte, é quanto tempo é que viveram estas pessoas? Vamos já ver a descrição. Quanto tempo é que viveram? Por exemplo, nós sabemos que o Ângelo Jorge morreu aos 39 anos de idade com a tuberculose. E ele achava que uma vida junto da natureza e de acordo com os ritmos da natureza seria a receita para a sua sobrevivência. E é muito interessante nós tentarmos perceber o que é que aconteceu e esse estudo ainda não foi feito. Eu pus aqui ainda o nome de Augusto Luz, porque também ele foi vegetariano. Aliás, eu queria só dizer-vos que esta gente toda andou sempre aqui às voltas do Ateneu Comercial de Porto. É um outro estudo que eu tenho de fazer agora, é tentar perceber, não sei como é que vou conseguir fazer isso, tentar perceber quem eram os sócios do Ateneu Comercial de Porto, quem é que lia estes livros, porque a biblioteca, estes livros que vos vou falar, estão todos na biblioteca do Ateneu Comercial de Porto, quer dizer que eram adquiridos por gente que os lia. Portanto, é muito interessante a forma como tudo isto se desenvolveu aqui no Porto. E começa então a nossa história aqui, com a fundação da Sociedade Vegetariana de Portugal, pelo tal médico, o Dr. Amílcar de Sousa, e também a fundação do Instituto de Cultura Vital, que é dirigido, está ali, por Amílcar de Sousa, que é um médico pela Universidade de Coimbra, então, e o Ângelo Jorge, que eu vos falei, que é aplicador prático do tratamento natural. E o que é muito interessante é que este Instituto de Cultura Vital era uma casa ali na Rua Nova de São Crispim, portanto aqui nas Antas, só que eles dizem o Monte das Antas, que estava circundado na altura de florestas magníficas e, portanto, era ótimo para respirar bons ares. E aqui vemos, talvez, alguma compensação pelo facto de ele, nesta altura, já padecer, provavelmente, também tuberculose. Mas o que é que as pessoas... portanto, ali, cuja direção prática foi confiada ao infatigável propagandista dos princípios naturistas de Louis Kuhn, Ângelo Jorge, etc. Eu queria só dizer-vos que há uma outra coisa que eu ainda vou tentar perceber, que ainda não consegui perceber muito bem. É porque o que é interessante é que todos estes textos, todos os livros que são publicados por este círculo de vegetarianos estão ligados, todos estes textos remetem para textos de naturistas, sobretudo franceses e alemães. E nesta altura o naturismo, embora tivesse uma expressão também ao nível do vegetarianismo, era essencialmente, podemos dizer, a defesa de que nós devemos viver também nus, não é? Ter uma vida livre e andarmos na natureza nus. É muito interessante porque este círculo vegetaristas do Porto, embora mencione a parte da alimentação, cala a outra parte em relação ao nudismo. Provavelmente por saber que não iria ser aceito, mas é isso que interessa também ainda ver o que é que acontece. O que é interessante é ver quais eram os serviços que eram oferecidos na Rua Nova de São Crispim. Na Rua Nova de São Crispim havia aplicações adaptáveis a cada caso. Mas o que é que eram? Banhos de luz, ar, água, sol, água e compressas. Portanto, as pessoas iam à Rua Nova de São Crispim para apanhar um banho de luz e de ar, ou seja, segundo os métodos naturistas. O que interessa também vermos é, então, eu há pouco disse que o vegetarianismo era proposto por este círculo de vegetaristas, sobretudo como a solução para o problema social. Diziam eles, vai resolver o problema da fome, vai resolver o problema da saúde pública e vai resolver também o problema da falta de moralidade. Isto porque, não consumindo carne, os indivíduos deixariam de ser cruéis e selvagens, diziam eles.
Eu diria que o texto mais interessante é, sem dúvida, uma conferência que foi realizada no Ateneu Comercial do Porto e publicada também, publicada pela Sociedade Vegetariana, mas com o patrocínio também do Ateneu Comercial do Porto, que se chama O Vegetarismo e a Moralidade das Raças, pelo Dr. Jaime de Magalhães Lima, que aqui vemos. Aliás, o que é muito interessante é que em todos os textos nós o que encontramos é pelo menos 1 a 2 fotografias de pessoas que dizem eu sou frugívoro, muitas vezes alguns deles só comem frutas cruas, só isso, há 50 anos, ou há 30 anos, ou há 40 anos, e sou assim. Então aparecem todos com porte atlético, vão ver que trouxe algumas fotografias. Portanto, como uma forma, sentiam a necessidade de provar que, apesar de só comerem vegetais e frutos, ainda eram bem constituídos. Então, Jaime de Magalhães Lima começa por nos lembrar todos os grandes vegetarianos. Eu chamava a atenção, sobretudo, aqui para a parte que pintei aqui de amarelo, de Pitágoras, a Shelley, a Wagner. E depois, não podemos esquecer Tolstói. Tolstói era, sem dúvida, a pessoa que Jaime Magalhães Lima mais admirava, ao ponto de ele ter ido à Rússia só para poder falar com Tolstói. Chegou inclusivamente a escrever um livro que se chama As Doutrinas do Conde Leão Tolstói, e eu permito-me só ler também um breve parágrafo na página 98 e 99, onde ele diz o seguinte: sem nos determos agora a atentar na horrorosa carnificina que a gula demanda, nem tampouco nos sentimentos e instintos que o açougue exige e fomenta nos que têm de servi-lo, condenando todo esse espetáculo sangrento por motivos tão claramente manifestos que seria ocioso enumerá-los, vimos a concluir com Leão Tolstói, que para levarmos uma vida moral é necessário guardar certa sequência nas boas ações, que se um homem é sério na sua aspiração para levar uma vida boa, as manifestações práticas desse desejo devem necessariamente revelar-se numa certa ordem, e nesta, a abstinência, dominar-se, é a primeira virtude que temos a cultivar. E, portanto, no fundo, não comer carne equivale a dominar-se, equivale a abstinência. E diz ele, a razão porque o primeiro passo no jejum e numa vida justa é a abstinência de alimentos animais, foi admiravelmente formulada não por um único homem somente, mas por toda a humanidade, na pessoa dos que melhor representam o decorrer dos tempos. O movimento vegetariano deve encher de alegria as almas de todos aqueles que têm a peito o reino de Deus na terra, não porque o vegetarismo em si seja um passo importante para a realização desse reino, mas porque serve como um critério pelo qual conhecemos que a diligência pela perfeição moral da parte de alguém é genuína e sincera. E depois continua. Outros textos que nós, entretanto, encontramos importantes são assinados pelo Dr. Amílcar de Sousa. Alguns ele escreve, aliás, eu queria só dizer-vos que se fizerem uma rápida pesquisa no Google, qualquer um destes autores deixou-nos uma obra, estamos a falar de 20, 30, 40 títulos, portanto, sobre a alimentação. E muitos deles foram traduzidos pelo Dr. Amílcar de Sousa. Estou a reportar-me a este de 1912, e aquilo que eu vos disse há pouco em relação à fotografia, encontramos também aqui. Temos aqui a Mademoiselle Milda Viborg, que é frugívora, e ele tem sempre o cuidado de dizer frugívora significa só come frutos, não é? Só come frutos desde a infância. Aliás, é delicioso, acho eu, a mulher mais saudável de Portugal. E, aliás, era isso que eu estava a dizer quando eu disse que eu tenho de perceber quando é que esta gente morreu. É exatamente por isto, porque ela alimenta-se, aliás, dizia ali, em Calhariz, Benfica, Lisboa, portanto não deve ser muito difícil tentar localizar, pelo menos, alguma informação sobre ela. Alimenta-se exclusivamente de frutos crus, oleaginosos e da estação desde a infância. Nunca esteve doente, tem esplêndidas cores, é bela, forte, perfeita. E se realmente virem, até um bocadinho gordinha, não é? Estão a ver, eu não sei se aquilo foi para encher. Idade 16 anos. Peso 59 quilos, altura 1,56 m, portanto é gordinha, não é? Ou pelo menos infatigável, agora que é muito interessante, reparem, ela só come fruta, não é? Mas é infatigável em todos os géneros de sport e provas de resistência. E agora, mais, desenvolvimento intelectual, fala 7 línguas e tem obtido as primeiras classificações escolares, inclusive no Colégio Superior de Zurique, na Suíça. Portanto, é espantoso, realmente é espantosa a forma como eles vão fazendo campanha através das fotografias. Este é um outro texto também que nós encontramos aqui. Aliás, podemos dizer que a Biblioteca Vegetariana publicou uma série de artigos, de títulos com objetivos diversos. E eu reportava-me sobretudo a estes aqui da Amílcar de Sousa, que têm claramente uma intenção pedagógica. O que ele quer dizer é
Em primeiro lugar, como é que nós devemos preparar os alimentos. Em segundo lugar, dar conhecimento de conselhos higiênicos. É isso que ele pretende fazer nos seus textos. Aliás, temos aqui o Amílcar de Sousa. O Amílcar de Sousa, estão aqui a ver, portanto, realmente bem constituído. E o que interessa, então, é aquele subtítulo, diria eu, não é? Guia para sãos e doentes. Aliás, há uma fotografia, eu não pude trazer aqui, mas no Vegetariano, no jornal, que nós encontramos uma fotografia de Amílcar de Sousa que está a trepar uma árvore e que diz: só diz que o bacalhau é bom quem nunca comeu destes frutos. Mas é muito interessante toda a publicidade que na altura era então publicada. Um outro texto de Henri Collier, que aqui aparece uma tradução de Ângelo Jorge, e mais outra senhora, outra menina neste caso, não é? Eu vou tirar, aliás, a irmã da outra. Esta aqui tem 11 anos, 1,29 m de altura, 31 kg de peso, naturista nata, sempre foi frugívora, falta ali um acento, nunca teve doença, nunca ingeriu drogas, nem tampouco o pus, não, isto é com a grafia antiga, o pus da varíola humana penetrou o seu corpo na terrível vacina. É forte, ágil, inteligente e perfeita, como os melhores exemplos humanos que o vegetarismo universal apresenta sob a rúbrica, não vacinados. É outra coisa que me falta perceber, é isso que eu vou agora tentar perceber, é de que forma é que este movimento de vegetarianos se relaciona com o movimento, que é muito claro também no diálogo do século XX, que resiste à vacina. Não é? Eles são, aliás, isso é muito claro também nos textos que andei a ler agora, também por autores, sobretudo alemães, que rejeitam a vacina. Mas é muito interessante todo este aspecto, penso eu. A biblioteca vegetariana, se nós tentarmos fazer uma análise do tipo de textos que nos oferece, eu diria que, de uma forma geral, tem quatro vertentes. Eu trouxe aqui como exemplo este texto do Vegetarismo e a Fisiologia Alimentar, mas eu diria que se aplica quase a todos os outros textos. Uma vertente militante, em que aquilo que tentam fazer, tentam converter as pessoas ao vegetarianismo, mostrando que a carne é um alimento excitante, não é? Que, de certa forma, provocar repulsa no leitor. Eu queria só dizer-vos que este mesmo método, eu não sei se é aqui que tenho, não, mas vou já a seguir, depois vou mostrar, este mesmo método é hoje utilizado também pela corrente vegetariana, por alguns vegetarianos, vão já ver. Portanto, o que ele vai tentar é provocar realmente a repugnância, o que vai fazer com que o leitor repudie a carne. Depois uma vertente informativa, na medida em que vão tentar, ou neste caso o Henri Collier, tenta deixar bem claro o que é isto vegetarianismo, o vegetarismo, também o ovo-lácteo vegetarianismo, ele vai tentar explicar. Também, que é muito interessante, e então penso que para as pessoas que agora aqui estão a assistir, é muito interessante todas as tabelas com informação nutricional que nos são oferecidas neste texto, portanto há uma preocupação muito grande de nos oferecer informação científica. E depois, claro, a ideia de que o vegetarismo será a resposta para todos os problemas sociais. E realmente, revisitando um bocadinho então este texto, somos capazes de perceber estas vertentes todas. Basta vermos aqueles títulos que ali sublinhei. A carne é um alimento tóxico. A carne é um alimento excitante e depois explica tudo. A digestão da carne engendra venenos e depois explica tudo sempre, mas vai sempre dando... Estão a ver, portanto, as explicações que vão dando são... pelo menos pretensamente científicas. A putrefação microbiana da carne no intestino, e realmente o leitor poderá ser relevado a pelo menos desenvolver alguma repugnância pela carne, e eu acho que foi aqui exatamente que introduzi uma manifestação, ou fotografias de uma manifestação que no ano passado foi organizada em Barcelona, onde realmente a adesão ao movimento vegetariano é procurada, ou se procura a adesão ao movimento vegetariano exatamente através da repulsa, não é? Portanto, encontramos aqui esta carne humana como se fossem os frangos. E, entretanto, temos a tal vertente pedagógica, explicar o que é isto do vegetalismo, o vegetarianismo e o fructarianismo. E depois tenho aqui, vou passar à frente, mas estão a ver, portanto, vai apresentando uma série de informação e vai ao mesmo tempo dando indicações daquilo que se deve comer, quando é que se deve comer, quais são as propriedades, para que é que são utilizados os elementos, o que é bastante interessante. Depois vai-nos dizendo que, então, o vegetalismo admite todos os produtos do reino vegetal, por isso é que muitas vezes eles dizem que nós temos é que defender o vegetalismo e depois não fazem grandes distinções entre as diferentes espécies de vegetalistas.
Aqui outra vez sobre o vegetarismo, a explicação do que é o regime ovo-lacto-vegetariano e depois esta ideia de que se nós queremos resolver os problemas do futuro, nós temos que pensar que a alimentação é apenas um dos problemas. E aquilo que ele no fundo está a fazer aqui é remeter-nos para aquilo que nós chamamos a visão utópica da sociedade, na medida que toda a visão utópica é uma visão também holística, ou seja, a sociedade deve ser entendida como um todo, e portanto a alimentação é apenas uma das vertentes. Ele diz que se nós mexermos na vertente da alimentação, teremos consequências em todas as outras vertentes. Eu acho que há ali um outro texto onde ele vai desenvolver melhor um bocadinho estas ideias. Ângelo Jorge, que é o autor de uma utopia, de que vou falar daqui um bocadinho, este escreveu mesmo uma utopia literária. Imagina uma sociedade só de vegetarianos. Mas escreveu também a questão social, a nova ciência de curar, e o que ele nos diz então é que nós temos que retornar às origens. E retornar às origens significa comer apenas fruta, não é? O que é muito interessante é encontrarmos também a questão da eugenia aqui, nestes textos. Esta ideia de que se nós queremos um aperfeiçoamento das raças, esse aperfeiçoamento das raças será possível apenas através da alimentação. Só assim é que o ser humano se tornará mais belo. E depois, como eu disse, esta denúncia da medicina são todos uns vigaristas, é isso que ele nos diz. Este é o tal livro, já agora, a fotografia da filha, dizendo, filha do autor deste trabalho, desde nascença que é educada segundo os princípios da nova ciência de curar, forte, saudável, alegre. A doença há de sempre para ela ser um mito e assim será no futuro mais uma irrefutável prova da verdade naturista. E é muito interessante. E é por isso que estou a dizer que será tão importante tentarmos perceber o que é que aconteceu a todas estas pessoas que aderiram a este movimento. O que ele nos vai dizer então, neste livro, vai falar sobretudo do vegetarismo como uma ciência de cura, por oposição à ciência médica, diz ele que não é ciência nenhuma, é uma ciência que engana as pessoas. Porque ele diz há só uma doença no corpo humano, é infração à lei natural. E, portanto, nós o que temos de fazer é voltar à natureza. A partir do momento em que respeitamos a natureza, estará tudo resolvido, diz ele. E diz ele, a medicina que tenta curar com venenos espantosos, juntando assim ao mal da doença ou mal de tratamento, é uma ciência ilógica. A medicina é a mais clamorosa charlatanice do mundo. É uma ciência anticientífica, visto que a verdadeira ciência é que tem o seu ponto de apoio no conhecimento profundo da natureza. Depois fala-nos da superstição médica e tem um capítulo inteiro dedicado a este tema. E depois a tal ideia de eugenia de que falei, esta ideia de que se todos aderissem à alimentação vegetariana, esta raça de raquíticos acabaria por se transformar numa raça de homens e de mulheres fortes, sãos, lindos e harmoniosos. E, portanto, também do ponto de vista estético, as consequências muito positivas do vegetarianismo. Mas claro que também as consequências do ponto de vista moral. Ele o que diz é que, a partir do momento em que não se come carne, não se bebe vinho. Há quase que uma ligação entre a ingestão da carne e do vinho. E depois também esta ideia de que o problema económico seria facilmente resolvido. Isto porquê? Porque há frutos em abundância. É apenas uma questão de organizarmos a nossa economia de acordo com ou fazer da agricultura a base da nossa economia. E depois também, diz-nos ele, pessoas que são saudáveis serão também bons criadores. E, portanto, a arte e a literatura só teriam a beneficiar. A mesma coisa em relação à educação. Eu vou passar aqui à frente uma série de slides que tinha aqui preparado. O que ele diz é que uma pessoa vegetariana é também uma pessoa muito mais aberta, não é? É um livre pensador também. Será assim possível resolver a questão social? E eu então passaria muito rapidamente para acabar para vos falar de dois textos. O primeiro é este, a Irmânia, do Ângelo Jorge, que é publicado em 1912 e é a primeira utopia vegetariana portuguesa. Depois há algumas que são, e que obedece ao tal esquema de que vos falei. Há uma viagem de um, neste caso chama-se Manfredo, que vai fazer uma viagem de mar, pelo mar, há sempre há sempre um acidente nas utopias, há um naufrágio, vai ter uma ilha e nessa ilha vai dar com uma sociedade ideal onde todos se alimentam apenas de frutos. Este país da saúde e da alegria, como ele é assim descrito, é sobretudo rege
pela ideia do comunitarismo, mas também muito interessante a emancipação feminina. Também este é um aspecto importante. Estes vegetarianos chamam sempre a atenção para a importância do lugar da mulher na sociedade e também onde nesta sociedade encontram-se todos os indivíduos são muito longevos, é aquilo que nos diz. Aliás, eu tirei só um bocadinho. Herculino, o pai de Violeta, e de Apolíneo, são duas personagens, diz dele. Devia ser muito velho, talvez contasse para além de 110 anos. No entanto, o seu parecer era de uma pessoa perfeitamente saudável, não tinha o ar caquético dos velhos do nosso triste mundo civilizado. Não é? Nem sequer rugas no rosto, diz ele. E de Manfredo, eu vou só ler esta parte a branco, repugnante e bárbara a nossa alimentação carnívora. Portanto, Manfredo é o tal que visita a ilha. Repugnante, pois não há quem possa eximir-se à sensação de tédio e nojo que a visão de um cadáver provoca, e bárbara porque obriga ao massacre cotidiano de animais de várias espécies, alguns utilíssimos ao homem, que, como o chamado rei da criação, têm direito de viver. E depois de Manfredo, diz o seguinte: seus pais haviam sido, como a imensa maioria, doentes com saúde, isto é, pessoas que se imaginavam absolutamente saudáveis, tão só porque a doença se não manifestar externamente. Portanto, esta ideia de que muitas vezes nós estamos doentes e as pessoas não dão conta disso. Ou então, diz ele, a doença visitar-o sob a forma de uma terrível neurastenia, palavra da moda com que a medicina clássica esconde a sua ignorância da origem fundamental de todas as doenças. E, portanto, nesta sociedade, ele vai encontrar esta receita. E então aqui, como eu disse, o romance, que trata-se mesmo de um romance, acaba por obedecer a todas as convenções da literatura utópica. Ele volta para a sociedade e traz a boa nova, e a receita para a resolução de todos os maus do seu tempo. Aliás, portanto, mais uma vez aqui, o que ele diz a alguém, ele percebe que a natureza, mercê dos seus melhores elementos, a água, o ar, a luz, o sol e o fruto, sabiamente combinados e aplicados, tinham curado Manfredo. E nós sabemos que Manfredo é, sem dúvida, o alter ego de Ângelo Jorge, que infelizmente não terá sido curado, apesar destes banhos de sol e de luz. Eu queria só dizer que, de uma forma geral, não apenas em Portugal, mas também na literatura utópica, onde há uma forte componente vegetariana, nós encontramos sempre esta ideia de que o vegetarianismo é um regime benéfico para a saúde humana e que, no fundo, são as ideias que têm vindo a ser promovidas pelo Jeremy Rifkin e pelo John Robbins. Tem vindo ainda hoje, ainda contemporaneamente, hoje o vegetarianismo é referido como uma forma de resolver o problema da fome mundial. Portanto, aquilo que nós encontramos há 100 anos atrás, encontramos ainda hoje descrito por Francis Moore Lapé, não sei qual é a nacionalidade dele, e depois, claro, eu penso que devem conhecer todos Peter Singer, esta ideia dos direitos dos animais. E é por causa dos direitos dos animais que eu trago uma outra utopia que foi escrita pelo Amílcar de Sousa, o tal médico de que vos falei, e que traduziu ali tanto dos textos, e que se chama Redenção. E esta é a primeira utopia onde nós ouvimos falar ou assistimos à defesa do especismo, ou seja, à defesa dos direitos dos animais. Aquilo que nos diz, então, é que se nós temos um respeito pela natureza, temos tal... E é interessante, porque Peter Singer, quando hoje fala dos direitos dos animais, utiliza exatamente os mesmos argumentos que o próprio Amílcar de Sousa, em 1923, avançou, quando disse que nós temos que ter respeito pelos direitos dos animais. É muito interessante, porque aqui é redenção, e a redenção porquê? Diz ele, o pecado original não foi aquilo que nós pensamos, não foi o Adão que comeu a maçã que lhe deu Eva. Foi, pelo contrário, diz ele. Não terá a humanidade caído em desgraça por ter renegado ao alimento idénico? O fruto proibido não terá sido a carne dos cadáveres dos animais que o homem matou indevidamente e comeu assada? A carne não será a causa das doenças? Não será a origem de todos os males por ser uma contravenção às leis que regem o instinto? E é muito interessante a forma como ele reformula esta ideia da redenção. A redenção do pecado original será nós voltarmos a comer a maçã e abandonarmos a carne. É muito interessante todo o texto que vos recomendo. E queria só dizer-vos que ler o Vegetariano é muito interessante. É interessante porque encontramos os tais anúncios que vos falei, com o Amílcar de Sousa a trepar a árvore e a dizer que só gosta de bacalhau, quem não provou deste fruto. Mas eu que chamava-vos a atenção porque encontramos ali também o anúncio da boda de Ângelo Jorge com a Julieta Ribeiro. A Julieta Ribeiro foi a autora do primeiro livro de receitas vegetarianas português, em 1916.
E então eles casam e o que no convite, ou perdão, não é no convite, no anúncio do casamento, aquilo que é dito é que não serão servidos quaisquer despojos cadavéricos. Portanto, foi a primeira boda vegetariana de que há notícia em Portugal, que eu acho isto absolutamente delicioso. Porque realmente, eu queria só dizer-vos também que estamos a falar de uma comunidade relativamente grande. Em 1914, a Sociedade Vegetariana de Portugal, que estou a falar da parte do Porto, não é? Tinha 3.289 sócios. Portanto, não estamos a falar de 100 pessoas nem 200. Estamos a falar, no início do século XX, de 3.289 pessoas. E, portanto, é isso que eu acho que é interessante, é percebermos de que forma é que se desenvolveu este movimento. Aliás, outra coisa deliciosa, eu ainda não fui à Rua dos Caldeireiros, número 26, mas foi lá que foi fundado em 1913 o grande hotel Frugivegetariano, descrito como uma pensão naturista. Já não existe, provavelmente, certamente com este nome, mas será interessante também tentar encontrar alguma documentação em relação a este hotel. Da mesma forma, em Lisboa, a história tem cerca de 2 ou 3 anos de atraso em relação ao Porto, portanto o movimento começa no Porto, mas o Núcleo Naturista de Lisboa é fundado em 1913, logo à partida com 200 sócios. Tinha havido alguma atividade anteriormente e em 1913 assistimos à fundação da Maison Végétarienne na Avenida da Liberdade, onde são servidas refeições vegetarianas, consultas naturistas e também vendidos produtos dietéticos. E acabei a apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Sei, há muita gente a ir. Eu sei. E por isso é que estava a abreviar. Era um jornal, era um jornal. Ele está todo na Biblioteca Municipal e está também no Ateneu Comercial de Porto. Mas a biblioteca é muito fácil de achar. Municipal. É. Se ele estava aqui. É este. Era mensal. A resposta à sua pergunta era mensal. Era isso, mensal, eu estava a ver. Mas depois tiveram eles, a própria Biblioteca Vegetariana dependia deste jornal, e eles tiveram muitos títulos. É incrível isto não ter sido estudado. Isto foi mais ou menos, eu penso que até 2014, 2016 é que houve realmente, entre 2008 e este aqui, e o próprio vegetariano, já não sei dizer. Eu estive a ver, mas não me lembro. Já foi há alguns anos. Começa aí. Mas todo este movimento vai até 2015, 16 e depois acaba por parar. Ainda não. Depois também mete-se a Primeira Guerra Mundial. Mas eu compreendo que tenham de sair, claro. Sim, mas estou a ouvir. Sim, mas não, talvez os outros. Só com o Amílcar de Souza, embora os outros falem todos de uma forma geral da necessidade pelo respeito pelos animais, não é? Mas o Amílcar de Souza é que avança uma série de argumentos que são hoje avançados pelos defensores do especismo. Aí é que é muito interessante. Olhamos para a argumentação de um, de outro e vemos que é a mesma coisa. Portanto, é aí que nós encontramos, claro que ele também foi bebê-la, também, todos os argumentos foi bebê-los também aos autores que ele próprio introduziu e divulgou cá em Portugal.
Eu também, como disse, este estudo ainda não fiz. Cheguei aí, aliás, eu cheguei aí pela mão do José Eduardo Reis. Estes livros têm uma edição do José Eduardo Reis, que pertence, já agora fazer um bocadinho de publicidade, à nossa coleção, que é publicada pelo Instituto de Literatura Comparada Maria da Loza, da Biblioteca das Utopias. Estes dois números são reeditados pelo José Eduardo Reis e com uma excelente introdução dele. Sim, sim, isto é o Afrontamento. Estes foram publicados para Afrontamento. Não, este não, a Irmânia não. Sim. Sim, eu tenho. Pois. Uhum. Claro. Sim, claro, claro. Claro. Uhum. Sim. Uhum. Não, são formas de resolver o problema social. O que o J.C. Davis diz é que há um problema social. De que forma é que nós resolvemos o problema social? E então, na Arcádia, que nós encontramos em muitos textos, por exemplo, da Antiguidade Clássica. Aliás, este podemos dizer que ele aparece, não sei se reparou, a Utopia aparece em último lugar, porque também, em termos cronológicos, aparece em último lugar. Não é? Portanto, na Arcádia, o que acontece é que nós encontramos a descrição de sociedades onde não há problemas porque a natureza é generosa, não é? Há alimentos, porque as pessoas até não têm grandes, portanto, são também moralmente mais perfeitas, não é? E esta é, sobretudo, uma resposta à pergunta que toda a gente que normalmente se faz, que é, mas então a utopia não tem a ver com a irrealidade, não é? Eles estão a dizer é que a utopia tem os pés muito bem assentes na terra, nesse sentido. Ou seja, tenta responder a preocupações coevas, não é? Uhum. Uhum. Claro. Sempre. Não, o que nós encontramos é nas obras utópicas do Renascimento, nós o que temos é, apesar do humanismo, nós não podemos esquecer que é um humanismo cristão, ou seja, a perspectiva humanista põe o ser humano, o indivíduo, não é? O ser humano no centro do mundo, mas diz que é um ser humano que está cheio de pecados. Não é? E portanto, de que forma, o homem é o lobo do homem, não é? Diz o Hobbes, não é? De que forma é que nós podemos resolver uma sociedade onde onde o ser humano tem a tendência para o pecado? Como é que pode ser resolvido? A resposta é um sistema político e social que reprima o ser humano, que lhe vista aquilo que nós chamamos uma segunda capa social. Não é? Ora, esta lógica vai ser invertida no século XVIII com o Iluminismo, não é? A partir do momento em que se passa a acreditar que, afinal, o ser humano tem capacidades, é perfectível e tem capacidades para o bem, tem tendência também para o bem. E aí é que nós vemos a ênfase a ser posta não na receita social, mas uma grande aposta no próprio ser humano, no aperfeiçoamento do ser humano. Ou seja, a sociedade será o espelho do ser humano mais perfeito. Depois vamos para o século XIX. E no século XIX viram, afinal, a estratégia de pensarmos apenas no ser humano não estava muito bem. Então volta-se à velha estratégia de se
organizar antes a sociedade. É aí que nós encontramos as utopias comunistas, não é? Marxistas comunistas, que nos dizem que se a sociedade for bem organizada, então necessariamente o ser humano será também um ser humano melhor. Portanto, nós andamos entre estes dois. É um pêndulo, não é? Andamos entre estes dois paradigmas, podemos dizer. Eu, de qualquer forma, queria só dizer-lhe que eu não me demorei sobre o pensamento, sobre a definição de utopia aqui, porque eu tinha um objetivo muito específico, que era falar destes textos. Mas aquilo que nós fazemos hoje na área de estudos sobre utopia é lidar com um conceito de utopia que vai muito para além desta literatura utópica. Há um vídeo no YouTube do Eduardo Galeano. Se escreverem no YouTube, basta escreverem Direito ao Delírio, Diário Eduardo Galeano. Ele descreve, para mim é a descrição melhor da utopia. Ele diz que um dia estava numa universidade a dar uma conferência juntamente com Fernando Birri, um realizador de cinema. E houve um aluno que, de forma provocatória, pergunta: mas afinal, para que é que serve a utopia? E o Galeano diz mesmo assim: bem, eu na altura, eu fiquei, ainda bem que não foi feita a mim não foi colocada a mim esta questão, eu sabia lá responder para que é que serve a utopia. E diz ele, mas o Birri respondeu de forma admirável e explicou que a utopia é algo que nós colocamos no nosso horizonte. Nós damos 10 passos, a utopia foge 10 passos. Nós damos mais 10 e diz ele, para que é que serve a utopia? Se eu não tivesse a utopia, tinha ficado ali. Pelo menos fez-me caminhar. Pronto. E a ideia que nós temos hoje da utopia é com este conceito que nós lidamos. Portanto, eu faço muito mais do que literatura utópica, lido muito com a literatura distópica também, mas, sobretudo hoje, o que faço é ver aquilo que se passa na internet e lido mais até com movimentos sociais. Mas esta ideia de que nós precisamos da utopia na nossa vida como princípio não realizável. Ainda bem que as utopias não são realizadas, não é? Nós o que queremos é, por um lado, andar sempre em frente, porque se a utopia não for realizada, quer dizer que eu que não vou cristalizar, não é? E por outro lado, porque um plano que eu tenha para a sociedade não será bom de certeza para os meus filhos, não é? E aliás, era essa a ideia, a grande crítica que era feita pelo Karl Popper às utopias. Ele dizia porque é que há tanta gente, porque alguém teve uma ideia genial, porque é que os outros estão todos a sofrer só porque essa pessoa pensa que teve essa ideia genial. E portanto nós hoje nem falamos de utopia, falamos de utopias. Já não lidamos na área de estudo sobre utopia, não lidamos com o conceito de utopia política, já não se fala de utopia política, fala-se de utopia filosófica. Já não falamos da ideia de futuro, falamos da ideia de devir. A diferença entre futuro e o devir é que ela é traçada a distinção, sobretudo pelo Henri Mallet e pelo Deleuze, não interessa. O que eles dizem é que o futuro é a consequência do passado, o futuro é aquilo que vai acontecer de certeza. E nós, o futuro, podemos tentar prever, mas não podemos mexer. E há o avenir, que é aquilo que nós podemos tentar influenciar. São os futuros possíveis. Peço desculpa. Só queria redimir-me, porque isto não é a ideia de utopia que subscrevo. Só queria redimir-me disso. Em relação a isso. Sim. Olha, imenso. Deixa-me só dizer uma coisa. Os falanceiros, basta escrever falanceiros e tira na internet, porque como o Fourier foi um dos grandes socialistas utópicos, tem tudo disponível. Menos coisas encontrará sobre este texto, que é o tal Um Novo Mundo Amoroso, não é? Mas nos anos 70 ainda foram publicados alguns estudos, mas ainda precisa ser mais estudado. Agora, sobre os falasteiros, tudo. Aliás, eu queria dizer-lhe que não era só... estas ideias de sociedades autossustentáveis, vamos encontrá-las em muitos autores franceses, contemporâneos até. Eu estou a pensar no Cabet, que escreveu Voyage en Icarie, e que apresentou como uma utopia, como uma ficção, só que houve gente que leu, ficou fascinada e resolveu fundar comunidades icarianas, para grande espanto dele. Ele nem queria acreditar. Aliás, eu queria dizer-vos que aquilo que disse em relação ao Thomas More, que leu, percebi, teve a ler a Utopia, mais ou menos. Ok. Há muita gente realmente que diz que Thomas More o que quis fazer foi apresentar uma antevisão do regime comunista, subscrevendo-o. Eu só queria dizer que isso que encontra essa informação, resulta de uma leitura pouco atenta da própria Utopia de Thomas More, só porque ele o que nos quis dizer apresentou a Utopia composta por 2 livros. Tem o livro primeiro e o segundo. No livro primeiro ele mostra-nos o 8. É a sociedade que está mal. E depois mostra-nos o completo oposto, o 80. E aquilo que ele gostava, provavelmente, era que estivéssemos ali no meio. Aliás, o que ele faz é, ao descrever a sociedade comunista, que é verdade, ele aqui o que nos descreve a sociedade comunista, é apresentar aponta uma série de
não é de defeitos, uma série de aspectos que têm de ser sanados, portanto não é certamente um ideal. Ele propositadamente o que nos diz é nem 8 nem 80, procurem aqui no meio. Aliás, costumamos dizer que ele confiou ao leitor a missão de escrever o livro terceiro, que é o livro do consenso, se assim podemos dizer. Sim, Henrique. Sim, são só um símbolo, sim, são. Uhum. Sempre, sempre. Uhum, sim. Uhum. Uhum. Sim. Sim, sim. Mas é isso que nós encontramos. É. Sim, sim. Mas é isso que nós encontramos em todas as utopias, mesmo na do Fourier. Não, sempre, sempre. Primeiro, em primeiro lugar, no caso da utopia de Thomas More, é porque como é tudo feito para a comunidade faz tudo sempre em conjunto e come também em conjunto. E depois, porque é uma tolice, e isso é dito por uma série de autores, andar toda a gente a cozinhar individualmente em casa quando pode ter ali, não é? Mas mesmo o Fourier, o que nos diz é que nós também, que a comida, ele diz isso, a comida é um pretexto para se conviver. Só o que ele diz é que nós precisamos é de conviver com as pessoas que têm o mesmo temperamento que nós. E então ele tem ali um capítulo em que descreve, não, mas é muito interessante, ele descreve os visitantes, porque as pessoas, aquilo, é toda a gente tão feliz que andam a visitar-se todos uns dos outros no Falangesteiros. E então, quando chegam um grupo de visitantes, vai sempre um gastrósofo, gastrósofo, disse bem, vai sempre um gastrósofo ver quais são as disposições de cada um dos habitantes. E então eles depois vão juntar-se às diferentes mesas, não é? Que se vão, onde dizem, as pessoas ali, a conversa sai muito mais, é muito mais natural, é muito mais fluida, porque as pessoas partilham os mesmos interesses. Por que razão é que temos que estar sempre a falar com pessoas que são tão diferentes de nós? Mas este é, exatamente, portanto, até mesmo este que é individualista, não é? Até mesmo este que diz que não interessa o bem coletivo, interessa o bem individual, reconhece que é exatamente na interação com as outras pessoas que nós vivemos bem e a mesa é sempre um pretexto, sempre. Aliás, estou a pensar na utopia de Thomas, do William Morris, por exemplo, no final do século XIX. Todos comem em conjunto, mas são servidos por mulheres muito bonitas e depois há mesmo um comentário, esta ideia de que tem que ser tudo bonito, não é? Portanto, a comida tem que ser bonita, as mulheres são todas bonitas, estão frescos na parede, portanto, o próprio ambiente e, portanto, faz com que as pessoas se sintam bem. Mas é muito interessante porque, claro que os alimentos têm um valor muito, muito claro. Mas em relação a estes vegetaristas do Porto, há imensa coisa ainda por estudar e eu penso que daqui do ponto de vista da área de especialidade seria muito interessante ver até que ponto é que aquelas tabelas nutricionais estão ou não rigorosas. Eu olho para aquilo, a única coisa que funciona é a repugnância pela carne, confesso. Agora o resto não sei. Sim. Sim, 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 sim. Coincide exatamente. É um movimento de reação, claramente reação. Sim, claramente. É voltar à Terra. E depois não esquecer que este movimento aparece por influência daquilo que se passava em outros países mais industrializados ainda, não é? Aquilo que se passava em França, os autores que eles citam são sobretudo franceses e alemães, que por sua vez estavam a reagir, portanto viviam em países ainda muito mais industrializados e portanto é um movimento já de reação nos seus próprios países. Aliás, é por isso que eu digo que isto tem de ser visto também em relação ao movimento naturista, não é? Que calam, é interessante ser calado esse aspecto, ou se calhar até se compreende, não podiam vir com tantas novidades, e por outro lado o movimento dos não vacinados, que é muito interessante, que é um movimento que claramente se constitui aqui no Porto. Obrigada, eu que agradeço muito. Não, eu que agradeço muito a atenção. Obrigada.